Se você quer alcançar sua liberdade financeira, você precisa de método, paciência, disciplina e principalmente foco. E o meu foco é a renda fixa e eu vou te explicar o porquê aqui nesse vídeo. Mas antes vamos alinhar umas coisas bem simples. Renda fixa são investimentos mais conservadores e mais previsíveis. Quando você investe, você já tem noção de quanto que vai render e por quanto tempo o seu dinheiro vai ficar lá aplicado. Exemplos são Tesouro Direto, Tesouro Selic, CDB. Você empresta o seu dinheiro e recebe juros por isso. É bem simples. Já na renda variável, como o próprio nome diz, ela varia. O valor sobe, desce, oscila. Você pode ganhar dinheiro, mas também você pode perder. Ações, criptomoedas, dólar, tudo isso entra na renda variável. E aqui eu sempre gosto de dizer que não existe o investimento melhor ou pior, o certo ou errado. Existe aquele que faz sentido para você, para a sua realidade. E isso vai depender da sua renda, do tempo que você tem disponível para deixar o dinheiro rendendo, do nível de conhecimento sobre investimento e principalmente do seu perfil investidor. O meu perfil de investidor é conservador. E eu acho que pelo fato de ser pobre isso tem uma grande relação. E eu não tô falando isso de forma ruim, pejorativa, é só uma constatação mesmo da realidade. Mas de qualquer forma, eu não gosto da ideia de correr o risco de perder dinheiro, mas eu gosto do mercado de ações, eu gosto do processo de escolher uma ação. E eu sei que dá para ganhar dinheiro na renda variável também. Mas eu sei que é trabalhoso, não é fácil e nem garantido. Principalmente para nós, que como se fala popularmente, somos uma sardinha no tanque de tubarões. Porque quem realmente faz dinheiro com ações é quem tem muito dinheiro. E se você não estudar a empresa, não entender de balanço patrimonial, acompanhar notícias, fatos relevantes, ler relatórios, análise da empresa, o histórico, você não investe, você aposta. Quando eu comecei a investir, eu comecei pelo Tesouro Direto. E eu conheci esse mundo dos investimentos na faculdade. E eu lembro, gente, exatamente como foi a primeira vez que eu ouvi falar do Tesouro Direto. O professor começou a mostrar, o que era, explicou sobre a taxa Selic e ele fazia simulações. Na época, a Selic estava bem alta também, então ele começava a fazer em simulações. Se você tem R$300 para investir por mês por tantos anos, você vai ter ao longo desse período X reais. E eu sempre fui muito econômica, então vendo aquilo, eu pensei, meu Deus, um dia eu vou ter dinheiro mesmo que eu ganhei pouco. E assim, gente, o pessoal na sala, praticamente todos diziam que isso não funcionava, porque ninguém ganha dinheiro, ninguém guarda dinheiro. Na faculdade, gente, matéria de economia e finanças, o professor mostrando que dá pra fazer e mesmo assim o pessoal desdenhando. Agora imagina quem nunca teve acesso a isso. Olha como é importante a gente falar de dinheiro desde muito cedo, isso realmente deveria ser matéria escolar. E depois disso também a gente teve a matéria sobre renda variável. E eu amei também, eu sempre gostei muito de todas as matérias que envolviam finanças, economia. Basicamente, então, nessa matéria a gente aprendia a fazer análise das ações e eu amei, fiquei viciada em fazer isso e comecei também a aportar em ações. Eu cheguei a perder dinheiro com algumas ações, mas eu também ganhei com outras. Mas de qualquer forma, o aporte era pequeno. Mesmo se um dia eu chegasse a dobrar o valor investido, com a alta das ações, na prática isso não ia mudar muita coisa, porque aí vem a realidade do mercado. Uma ação, ela pode disparar positivamente, mas uma hora ela para, ou ela vai ficar estagnada, ou ela vai começar a ter queda. E aí você precisa agir, você vai segurar essa ação por mais tempo, você vai vender, vai realocar em outra empresa. Tudo isso exige tempo, exige análise, saber o que você está fazendo. Foi aí então que eu comecei a perceber que esse caminho não é para quem investe pouco. Você precisa colocar energia demais em algo que não tem escala suficiente para fazer diferença real no seu patrimônio. Mas olha que loucura, eu tinha esquecido de tudo isso e eu tava planejando voltar a comprar ações, porque eu tava pensando no prazer que eu tinha de escolher uma ação e não na estratégia de crescimento. Só que aí eu li uma matéria no site do Investidor 10 que me fez repensar e também relembrar em tudo isso que eu contei para vocês até agora. Eu vou deixar o link da matéria aqui para vocês lerem depois, mas ela fala que ao longo dos últimos anos, se eu não me engano 15 anos, a maioria das ações da Bolsa brasileira ela não entregou um retorno real superior à renda fixa de longo prazo. Então isso quer dizer que ganhar dinheiro com ações no Brasil não é fácil, não é garantido, você precisa estudar, exige tempo, pode demorar anos e mesmo que o resultado seja positivo, pode
ser que não supere um título público simples. E aí eu trouxe isso pra minha realidade, né? Eu sou uma pessoa comum, eu acordo cedo de segunda a sábado pra eu trabalhar. Eu tenho uma renda pequena, então não faz sentido nesse momento da minha vida eu investir meu tempo em algo que exige tanta dedicação e que ainda pode nem compensar. Eu tenho lá na corretora R$ 200 que eu tinha separado para começar a investir em ações e tá lá parado há meses porque eu não consigo tirar o tempo para voltar a estudar o mercado de ações. Então eu já tô perdendo dinheiro, né? Porque esse dinheiro poderia já estar no Tesouro Selic, no Tesouro Direto, rendendo na renda fixa. Eu gosto muito da metodologia do Luiz Barsi. Se eu não me engano, ele é o maior investidor atualmente no Brasil, né? Ele ensina a analisar as empresas de verdade, né? Para você aprender sobre lucro, dividendo, dívida, gestão, enfim. Aqui está um resumo de tudo que eu já estudei, do que ele fala. Então, para vocês verem, olha quanta coisa que ele fala que você precisa analisar na hora de escolher uma empresa. Então, isso faz sentido para quem investe altos valores, né? Não para quem compraria 10 ações, por exemplo, como eu. Então, eu parei e pensei, não faz sentido todo esse esforço, pensando também na nossa realidade. Perto da gente, quem a gente sabe que fez dinheiro não foi com ações, né? Ou foi trabalhando, se dedicando para ganhar mais dinheiro, através de imóveis, né? Comprando terreno, casas, investindo em algo, num negócio próprio, enfim, várias formas, mas eu não conheço ninguém que ficou rico comprando ações. Claro, eu estou falando da minha realidade, não estou falando que é impossível. Então, o ponto é o seguinte: não é que a renda variável seja ruim e também não é que a renda fixa seja milagrosa. É sobre o momento, é sobre estratégia, é sobre ser honesta com a nossa realidade. Hoje, para mim, não faz mais sentido algo simples. Colocar o meu dinheiro no Tesouro Direto é muito mais fácil. Eu invisto, sei como vai render, sei qual é a lógica da rentabilidade e pronto. Eu não preciso acompanhar, então, o relatório, não preciso ficar lendo os fatos relevantes das empresas, não preciso me preocupar se a empresa mudou de diretoria, não preciso ficar olhando a cotação, o que acontece no mundo, porque tudo isso envolve, né, a oscilação ali do mercado. Então, meu dinheiro tá lá na renda fixa, rendendo sem drama. E nessa fase da vida, essa tranquilidade vale muito. Depois que a gente entende o que significa juros compostos, a gente também entende por que falam que o tempo é dinheiro. Então agora, para mim, faz sentido construir patrimônio com segurança, porque eu ainda preciso investir o meu tempo para aumentar a minha renda. Então, para mim, não faz sentido arriscar o que eu já tenho, que já não é muito, ou usar o tempo disponível para algo que não vai aumentar significativamente os meus ganhos. E a gente precisa tomar muito cuidado também para não ser influenciado por gente que vem ditar regras aqui na internet sobre o que fazer com o dinheiro quando eles não vivem a realidade da maioria da população. O conteúdo deles é bom, só que não é para todos. Então aqui eu contei a minha experiência, eu não tô falando para vocês fazerem o mesmo que eu, e muito menos pensarem igual, mas a partir do meu relato que vocês tirem as próprias conclusões. Eu acredito que fazendo escolhas conscientes com dinheiro, você consegue sustentar no longo prazo, e no longo prazo um simples bem feito funciona. E se esse vídeo faz sentido para você, deixa o seu like para mim saber que esse tipo de conteúdo te ajuda. E me conta se você já investe e aonde investe. E claro, né, se inscreva aqui no nosso canal, a Rica do Futuro, para continuar aprendendo sobre dinheiro de forma simples, realista, possível para nossa realidade. Tchau, até o próximo vídeo.